Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs. Aqui nos encontramos em mais uma rica e feliz oportunidade. Agradecermos por esta rica e feliz oportunidade a Jesus Divino e Amado Mestre, Deus Pai Todo-Poderoso, à Virgem Santíssima, ao grande Simiromba, Seta Branca, nosso Pai, e aos nossos mentores, aqueles abnegados mensageiros de Deus, pretos velhos, pretas velhas, princesas doutrinárias, cavaleiros ministros e guias missionários. E toda uma outra qualidade de espíritos ao serviço do amor, da humildade e da tolerância. Os médicos da cura, Tiãozinho, Justininha, entre outros milhares de espíritos que nos circulam, nos sondam, nos iluminam em cada dia. Desta vez para falarmos no nosso pensamento. Depois, se der tempo, falamos da vida e da morte. Mas agora vamos falar do nosso pensamento. O pensamento que é para nós é um amplo, é um amplo assunto para ser escutado. Pois muitas das teorias são obscuras do ponto de vista materialista, mas no Espiritismo, nós no Espiritismo temos uma visão de pensamento que é como uma força criadora, uma força geradora, que através dele podemos atrair muitos motivos de alegria. Muitos motivos de alegria. E também, muitas das vezes por nosso desequilíbrio, desarmonia, muitos motivos de sofrimento. Então, desta forma, podemos nos unir a Jesus Divino e Amado Mestre, a Deus Pai Todo-Poderoso. Ou então nos distanciar dele, nos distanciar do Ser Supremo, da força divina. Por isso, muitas das vezes, o estudo do pensamento é de enorme importância para a nossa evolução moral. Muitas das vezes entendermos o quanto o nosso pensamento pode influenciar na vida material e espiritual. Pode nos ajudar a controlar e a vigiar sobre o que andamos pensando. Sendo que todos nós, os que somos espiritismo, que somos espíritas, e todos nós, espíritos encarnados, todos nós estamos em constante contacto com o mundo, quer queiramos, quer não, com o mundo espiritual, através dos nossos pensamentos, que se alteram no nosso corpo vibracional, conforme mais ou menos elevados sejam os pensamentos. Quantas vezes nós não vemos, por exemplo, um filme de terror, e nos sentimos perturbados por um tempo,
Porém, após nós assistirmos a esses filmes, quantas vezes, em momentos onde a raiva nos domina, sentimos algumas das vezes dores de cabeça, dores fortes, ou então temos uma mudança súbita de pressão. É verdade. Meus mestres, minhas irmãs, é verdade, sim, meus amigos, meus irmãos. Porque o pensamento ele tem consequências físicas e espirituais que interagem diretamente sobre nós. Através deles, nós estamos em constante troca energética com o mundo material e o mundo espiritual. E do contrário, quando, por exemplo, quando viemos de uma palestra, por exemplo, espírita, ouvindo mensagens de bem, de amor, de humildade, de tolerância, nós vemos nisso um filme até inspirador, ou então temos uma conversa sublime na nossa mente. A mente relaxa, o corpo físico descansa, o espírito acalma, a revolta, ela se vai. Sentimos muita alegria no nosso íntimo, na nossa alma, no nosso espírito. Isso são as consequências diretas dos bons pensamentos. Porque os espíritos revelaram até já em 1800 e salvo erro, 1856, 8, 7, para aí, no tempo de Kardec. Isso está em livro. Os espíritos revelaram as seguintes épocas, que o caráter do pensamento como importante ferramenta para se ligar ao bem ou ao mal. Pois, é isso. Essa é a verdadeira questão. Jesus também proferiu, Jesus, divino e amado Mestre, também proferiu: diz onde está o teu coração, que aí está o teu tesouro. Palavras do Mestre Jesus. O que é que ele quereria dizer com isso? Desta forma, pode ser entendida como o coração, o nosso sentimento, a nossa paixão, e como a nossa paixão, o nosso sentimento é um pensamento de adoração, poderíamos até interpretar o coração como pensamento. Porque Jesus disse, diga onde está o seu pensamento, que aí estará o seu tesouro. Ou seja, aí estará o que cada um de nós, valorizamos. O que nos é mais precioso. Então, nós queremos ter como tesouro na nossa vida bens materiais.
que esses tesouros são perecíveis? Ou não será melhor a vida imortal e justa, juntamente também com a felicidade eterna daqueles que praticam o bem? Porque o pensamento não é a própria alma que se transporta. Não. Quando o nosso pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, porque vai atrás, visto que é a alma quem pensa. O pensamento, isso é um atributo através dos bons pensamentos, nos conectando com os bons espíritos. Ouvimos através de intuições, muitas das vezes as suas instruções em prol da nossa evolução. Mas através do pensamento invigilante, nós nos desequilibramos. E tomamos nota, muitas das vezes, de influências espirituais não tão elevadas que se comprazem, que gostam, sentem bem com o mal, e dessa forma a propagação desses pensamentos e do mal não é correto. Daí, por isso, a vigilância, importante vigiar os nossos pensamentos, a fim de evitar as influências negativas de espíritos que já são infelizes. Porque eles já são infelizes. Então, todo o mau pensamento que nos é sugerido, todo o pensamento mau que nos é sugerido vem de um espírito dessa ordem. Poderei acrescentar outra situação que pode nos desequilibrar, que são os pensamentos. Pensamentos é ao assistir a filmes, programas de televisão, que a minha está apagada, faz meses que acho que ela já avariou, estar apagada, mas pronto. Filmes de televisão com muita violência, com ideias que nos remontam muitas das vezes à revolta e à raiva. Então, meus mestres, meus irmãos, minhas irmãs, para nós, espíritas, médiuns, é ótimo, seria bom evitar isso, tudo isso. Entendemos a situação neste momento de crise que o nosso planeta vive, o planeta Terra, mas não devemos alimentar esta crise com pensamentos negativos, porque a gama de pensamentos ruins que diariamente milhões de seres físicos trazem é já tão grande que Jesus divino e amado Mestre, que alimenta todos os espíritos, mesmo os inferiores, em suas práticas para a evolução. Porque Jesus, Deus, está sempre à espera, ali de mão esticada, esperando que um irmãozinho
mesmo dos vales negros, e leva o pensamento a Jesus divino e amado Mestre, a Deus Pai Todo-Poderoso, para poder evoluir. Agora, imaginemos o contrário. Milhares de seres físicos com o pensamento voltado ao bem, com o foco centrado em pensar num futuro melhor. Quem vocês acham que irá utilizar desses pensamentos em prol de um trabalho? Os amigos espirituais, que são os espíritos de amor, que são os espíritos do amor, do bem, da humildade, da tolerância e da luz. Sendo que o pensamento cria energia, tem uma energia criadora quando pensamos que estamos criando algo que seja uma situação que vibracionalmente se torna possível, ou uma imagem mental, porque todos nós temos a capacidade de fazer as cenas mentais, visualizar, pensar, e daí vemos a imagem mental. Porque nós somos responsáveis pelo que criamos. E por isso devemos estar atentos ao que estamos pensando. Dessa forma, o homem pode ser considerado o pensamento que exterioriza, fomenta e nutre conforme a sua paisagem mental. Porque o nosso pensamento é a manifestação do anseio espiritual, do ser espiritual, do ser não uma elaboração do cerebral, espiritual, e não uma elaboração cerebral do nosso corpo. Então, se ainda o espírito, que é o agente da vida, nos intensificando nos painéis da nossa mente, se originam as ideias que se manifestam através dos impulsos cerebrais, cujos sensores captam a onda de pensamento, a transformam, dando-lhe a expressão e forma que revestem todo o conteúdo de que se faz portadora. Dessa forma é que nós temos que sempre vigiar os nossos pensamentos, porque os pensamentos nos trazem dores também. Os pensamentos também nos trazem dores. Podem nos trazer dores físicas, morais, espirituais. Temos é que nos sentir bem. Essa é a realidade. Vigiar e agradecendo por mais esta rica e feliz oportunidade. Salve Deus e graças a Deus.